Olá, servos e servas amadas de Jesus. Eu sou Niédia Freitas, discípula de Jesus em processo contínuo de restauração, vivendo um dia de cada vez. Vamos para a lição 3 do currículo Vivendo os Primeiros Encontros, que introduz as crianças ao programa do Celebrando a Restauração. O tema é Regras de Partilha. E vamos abordar a passagem bíblica que trata do bom samaritano. E vamos mostrar às crianças que, mesmo sendo de diferentes culturas, o bom samaritano cuidou e ajudou aquele homem que era judeu e que o desprezava. Ele fez uma coisa boa, sem nem ao menos o homem ferido lhe pedisse ajuda. Ajude-as a entender que amar ao próximo tem a ver com isso. Aceitar diferenças, ouvir e não criticar a opinião do outro, partilhar as coisas boas. O bom samaritano deu àquele homem o que ele tinha de melhor, a condição de salvar sua vida. As nossas regras de partilha também são assim. Se amarmos uns aos outros, conseguiremos ouvir e aceitar as diferenças sem criticar opiniões diferentes das nossas. Nessa e na próxima lição, não teremos dinâmica do quebra-gelo e o tempo da mesma será dividido entre mensagem, partilha e aplicação. Não deixem de relembrar o que foi dado na semana passada e o versículo perguntando sempre a elas para incentivá-las a lembrar. Podem chamar na frente quem quiser ir recitar o versículo de cor. A mensagem através da parábola do bom samaritano pode ser contada através de teatro, fantoche e após a sua leitura pode ser lida no original por uma criança maior. É importante fazer o paralelo entre Jerusalém e Jericó com cidades conhecidas das crianças para trazer a história para mais perto da realidade delas. Lembre que pode usar o tempo para ajudá-las a entender bem a mensagem e se a fixação já tiver sido suficiente, use o restante do tempo sem reservas para focar nas perguntas para o diálogo sugeridas na lição. O tempo de partilha agora realmente será focado em entenderem as regras da partilha e começarem a entender o que é uma partilha, mas possivelmente ainda será necessário conduzi-las nesse processo, fazendo perguntas até que eles cheguem ao ponto de partilhar espontaneamente, sem a necessidade da interferência inicial. Quanto à aplicação, usaremos a mímica, para eles brincarem de representar as regras e assim eles fixarem de forma bem lúdica. E dessa vez, ao invés de pintar o desenho, a gente vai ter um livrinho que tem as regras da partilha para eles colorirem. Agora, a gente vai ver como é o processo de montar o livrinho. Olha, agora a gente vai ver como montar o livrinho de regras para eles colorirem. O importante é, o arquivo tem 2 páginas. É importante que seja impressa frente e verso da página. E aí você vai ver que aqui já tem a marquinha de corte, onde você vai passar a régua, vai colocar a régua em cima e passar o estilete. Depois que você cortar o meio, você apenas pega essa parte daqui e coloca em cima dessa, tá certo? Aí você vai dobrar no meio para poder montar o livrinho. Se você fizer nessa ordem, pegar a parte de baixo da folha e colocar em cima da parte de cima, impressa, você já vai deixar o livrinho na ordem que eles vão memorizar as regras, certo? E se você inverter, vai dar certo também o livrinho, mas ele não vai ficar com a mesma ordem que eles vão ir decorando lá na listinha. Para você fazer a encadernação do livrinho, você tem 2 opções. Você pode usar o grampeador ou pode usar a cola branca. Quando a gente pega o grampeador pequeno, do tamanho desse meu, que a gente vai enfiar assim para grampear, geralmente não chega lá no meio. Então, para usar grampeador, precisa ser aqueles maiores. Ou então ter um grampeador como esse daqui, que você vira ele assim, que aí dessa forma o grampo chega aqui no meio da forma certa. Aí você grampeia. Pronto, o grampinho já sai certo. E o livrinho já tá pronto, né?
Agora, se você não tiver um grampeador assim e não for possível você grampear, é só você pegar a cola branca. Você pega um pouquinho de cola, passa aqui. Pegar. E passando essa colinha aqui, você coloca aqui no meio e espera um pouquinho que ele seque. Que aí, conforme a cola secar, você tem o livrinho da mesma forma. Ele só tá colado diferente, né? Mas ele vai estar com a colinha seca, ele vai ficar um livrinho do mesmo jeito. E aí, essas são as opções. Ou com um grampeador, ou então com uma cola branca. Tá bom? E assim o nosso livrinho está pronto.